Meus queridos, a paz do Senhor a todos. Nós vamos, através desta live, conversarmos um pouco acerca do propósito de Deus para as nossas vidas. E vai depender muito das nossas escolhas que temos feitos na nossa atualidade, no decorrer da nossa vida, para que possamos ter um fim de acordo com os propósitos de Deus. Para iniciar, então, eu te faço umas perguntas. Qual será o seu fim? Qual é o propósito de sua vida? E eu quero te afirmar que você não está aqui neste mundo por um acaso. E para nossa meditação, nós vamos ler em Jeremias, no capítulo 1, versículo 5. Que diz assim: antes de formá-lo no ventre, eu o escolhi. Antes de você nascer, eu o separei e o designei profeta às nações. Jeremias, capítulo 1, versículo 5. O outro versículo que vamos estar meditando está registrado em Provérbios, no capítulo 19, versículo 21. Muitos são os planos no coração do homem, mas o que prevalece é o propósito do Senhor. Eu sei que muitos são os sonhos daqueles que são jovens, adolescentes, mas os planos, os propósitos do Senhor é que prevalece. E se nós sairmos desses propósitos, muitas vezes nós vamos pagar um preço e não teremos um bom fim, um bom resultado. Nós vamos estar analisando acerca de 2 jovens. Todos os 2 tinham propósitos de Deus na vida. Todos os 2 tinham uma chamada especial para uma missão especial. Porém, os 2 tiveram escolhas diferentes. E um teve um ótimo fim, mas o outro um péssimo fim. Um está registrado em Gênesis, o outro em Juízes. Todos os 2, então, lá no Antigo Testamento, mas todos os 2 jovens, que tinham desejos, tinham força na vida, alegria, tinham boa vontade de realizar as coisas, tinham saúde, tinham vigor, tinham presença de Deus, tinham fortaleza de Deus, mas escolhas diferentes. E por isso tiveram fins diferentes também. Nós vamos analisar então primeiro Sansão, que está registrado lá no livro de Juízes, a partir do capítulo 13. Nós vamos ver uma história linda de um jovem, de uma criança que nasceu em um lar. Foi um nascimento turbulento, mas foi milagre de Deus. Sansão nasceu em meio à velhice de seus pais. Como resultado,
de um grande milagre. A mãe era estéril, os pais já estavam velhos, mas Deus tem suas promessas, Deus tem seus propósitos, e esta criança veio num lar crente, espiritual. E o próprio Senhor Deus citou os requisitos que aquele jovem, que aquela criança, aquele adolescente deveria seguir no decorrer da sua vida, primeiro na infância, depois na adolescência, depois na juventude. E nós vamos ver propósito de Deus. Primeira coisa que aquele jovem deveria seguir é ser um nazireu. Lá em Números, no capítulo 6, descreve 3 compromissos que um nazireu deve manter durante o período de seu voto. Primeiro, evitar contato com uvas ou consumo de vinho. Por que isso, irmão Cineia? Para que sempre ele tenha um juízo perfeito, uma mente perfeita, uma mente sadia, sóbria e nunca com efeitos de álcool. Qual era o outro? Nunca tocar em um cadáver de qualquer tipo, nem animal, nem humano, porque lá era considerado que se tocar em um cadáver era algo impuro. Então, um nazireu, ele tinha que sempre manter puro, não ter contato com coisas imundas. O outro era deixar o cabelo crescer e nunca cortá-lo. Então, esses eram os requisitos que Sansão deveria seguir. E Sansão foi crescendo, seus pais foi instruindo que ele deveria ser desta forma. Seu cabelo grande foi crescendo, aquele jovem vistoso, bonito, forte, cheio do poder de Deus. Quando ele precisava da manifestação do Espírito Santo, ele tinha. Só que quando chegou na juventude, em um determinado momento, a Bíblia diz que Sansão desceu a tima. O que podemos analisar acerca disso? Sansão, ele desceu. E quando ele desceu, ele esqueceu dos propósitos de Deus na vida dele. Ele deixou de seguir uma linha reta para descer. Até então, Sansão obedecia aquilo que seus pais lhe ensinaram. Até aqui, Sansão estava no poder dos pais. Mas quando ele chegou nesse determinado momento, ele achou que não precisaria mais dos conselhos do pai, que não precisava mais da companhia dos pais, que não precisava mais da orientação. Então a Bíblia diz que Sansão desceu. E quando ele desceu, ele começou também a esquecer do contato, da presença real do Espírito Santo na vida dele.
Isso acontece com muitos jovens que acham que já têm um potencial, que não precisam mais da ajuda de ninguém, que não precisa mais do pai, nem da mãe, nem da igreja, nem do pastor, nem do líder de jovem, nem de um conselheiro, porque ele já sabe o suficiente. E quando o jovem, ele passa por esse determinado momento, ele também começa a esquecer que ele é dependente do Espírito Santo, que ele precisa do Espírito Santo para estar orientando. Então, Sansão, ele, lá em Tina, ele conhece uma jovem. O Espírito Santo já não pôde ser mais seu orientador. Porque agora, Sansão estava impulsionado pelos hormônios e não pelo Espírito Santo. Pela carne e não pelo Espírito Santo. Sansão estava procurando no lugar errado uma coisa errada e pelo motivo errado. A Bíblia diz que toma esta para mim, porque ela me satisfaz. Para mim, ela é linda. Sansão estava olhando pelos olhos carnais, não pelos olhos espirituais. E ao volta apaixonado por uma moça que não tem compromisso com o mesmo Deus, que não tem Espírito Santo, que não tem propósitos de Deus em sua vida. Sansão agora então está totalmente errado. Então, ele tem o primeiro contato com aquilo que ele não poderia. A partir de então, ele rompe com o pacto que ele deveria seguir, com o voto que ele deveria seguir. Já não era mais nazireu. E nessas idas e vindas, Sansão encontra com um leão, mata-o, e nesta volta ele vê um leão que ele matou. Ali ele vê que naquele leão havia mel, ele pega daquele mel, alimenta, olha para vocês verem, tem contato com um cadáver e ainda alimenta algo daquele cadáver. Novamente, ele rompe os votos e deixa o seu compromisso com Deus. Depois, Sansão faz uma festa. Os mancebos costumavam fazer isto quando eles estavam bem, os jovens faziam isto. Sansão então agora, vamos festejar. E é lógico que nesta festa teve vinho, teve bebidas, teve mulheres. E Sansão então, mais uma vez, esquece o compromisso que ele tinha com Deus. Se eles resolvessem fazer um enigma, era isso que Sansão fez lá na festa, a organização. Deu para aqueles homens que estavam ali, filisteus,
vocês vão resolver para mim um enigma em 7 dias. E Sansão passa pelo primeiro momento de traição daquela mulher linda que ele era apaixonado. Nem assim ele acordou. Lá no versículo 15, aqueles homens procuram a Dalila e diz: persuade teu marido a que declare o enigma para que não queimemos a fogo a ti e a casa de teu pai. Essas não eram as pessoas agradáveis que ele estava dando festa? Era o tipo de pessoa que Sansão estava agora lidando. Não era mais família, não era mais seus irmãos de igreja, seus irmãos de fé, né, naquela época. Mas eram pessoas que estavam desejando mal, até com proposta de queimar casas. E você, gostaria de ter uma pessoa desta como amigo? Qual está sendo as suas escolhas? Qual o tipo de amizade que você tem? Qual o tipo de pessoa que você está convivendo? As pessoas em que você está lidando te leva a glorificar mais a Deus, te aproximar mais de Deus, ou te leva a afastar dele? As pessoas com que você está batendo papo no WhatsApp, nas redes sociais, te aproxima mais de Deus ou te leva a esquecer Deus? Te faz ter mais fé ou tira a sua fé? Te tira dos propósitos que Deus tem em sua vida ou renova a cada dia esses propósitos? Porque a escolha de Sansão foi esta: escolher pessoas que afastavam de Deus. Lá no versículo 19, nos dá a solução, a fim de saldar a dívida, né? Porque aqueles homens, eles conseguiram o que queriam, e Sansão agora estava devendo aqueles homens. Aí, o que aconteceu? Ele teve que tocar em mortos novamente. Ele matou vários homens. E após matar, ele tocou naqueles cadáveres, arrancou suas roupas para levar aqueles homens e pagar a dívida. Que tristeza! Um pecado chama outro pecado. Uma condenação vai levando a outras condenações. Quando um jovem sai do propósito de Deus, acontece tantas coisas. Tantas coisas. Que tristeza! Sansão novamente desce. Agora ele vai até Gaza. Lá em Gaza, ele encontra uma mulher chamada Dalila. Era uma prostituta. Sansão a ama e quer passar uma noite com ela. Outra coisa que Nazireu não podia fazer. Sansão apaixona, dá-se a todas as luxúrias.
e vontades carnais para estar ao lado daquela mulher. Seus problemas de luxúria e vingança nunca se foram. E agora ele está sentindo arrogante e invencível. Como assim? Para pagar alguma coisa, ele mata alguém. Para se sair bem numa outra situação, ele destrói novamente outra coisa. Que é isso? Tudo para satisfazer o seu eu, a sua carne, suas vontades. E nunca humilha, nunca vê, nunca reconhece que está errado, nunca volta atrás e vê que está indo para o lugar errado. Só vai aprofundando. Então agora quando ele encontra aquela mulher, Sansão começa a brincar com a tentação. Triste demais. Brincar com a tentação. Cuidado, jovem, porque o mundo te oferece tanta coisa, tanto prazer, tantas alegrias, mas são passageiras. Cuidado por não brincar com tentação. Tentação a gente tem que afastar dela, correr dela e não brincar com ela. Quais são os seus propósitos? Lembre dos propósitos de Deus na sua vida. Lembre que Deus te chamou para ser santo. Lembra que Deus te chamou para ser separados, para ser diferente. Deus está lembrando disto nesta tarde. Ele te faz lembrar dos propósitos. Ele te faz lembrar que desde o ventre da sua mãe, Ele te escolheu. Ele te fez, Ele te projetou para algo diferenciado aqui nessa terra. Sansão sabia que o Senhor se havia retirado dele. Ele sentia isso, porém não importava. E você? Está importando com a falta de Deus em sua vida? A falta do Espírito Santo. Nós temos que sentir toda hora saudade, vontade de estar com Ele. Vontade de tê-lo como auxiliador, como orientador, como consolador. Você quer ser um jovem vencedor? Procure o Espírito Santo. Tenha o Espírito Santo o tempo todo. Não deixe ele sair de perto de você. Isto lhe custou muito caro. Sansão, você sabe muito bem da história. Contra Dalila, seu segredo. Dalila passa para os homens qual era o seu segredo. Eles cortam o seu cabelo. Sansão perde toda a força, perde tudo. Espírito Santo já não está mais com ele. Agora seus olhos são furados, as consequências do erro vêm. Antes ele havia perdido a visão espiritual. Mas nesse momento, realmente ele perde a visão também física. Agora, literalmente, Sansão está cego. E vai para prisão e muitas vezes servir de chacota para aquele povo. E num dia, ao ser esquecido,
Seus cabelos começaram a crescer, sua força novamente voltara, com certeza ali naquela prisão. Ele muitas vezes, arrependidos, lembrava dos propósitos de Deus. E um dia ele é levado para um espetáculo. Aquele povo achou que mais uma vez ia zombar do homem de Deus, mais uma vez. Então, nesse dia, Sansão tem um fim horrível. Ele pede a Deus força mais uma vez, para que derrubasse as colunas daquele templo e ele morresse juntamente com aquele povo que estavam ali. Deus deu, mas foi triste o seu fim. Não foi uma vitória vitoriosa. Não era este o propósito de Deus para aquele jovem. Não era. O fim foi péssimo. Morreu sendo um homem derrotado para muitos filisteus. Sei que sua história entre aqui os homens de Deus, entre os juízes, é bonita, porque em sua morte ele matou muito mais do que em sua vida. Mas isso custou